capitalismo é visto como sinônimo de exploração e miséria, mas na realidade é o único sistema justo capaz de gerar riqueza e prosperidade. A avalanche de desinformação, falácias e mentiras sobre o capitalismo é tão grande que as pessoas não têm ideia de sua verdadeira natureza e nem maneiras de descobri-la. Quando pensamos em capitalismo, as imagens que nos vêm à mente são de ganância, trapaça e corrupção, ou seja, um sistema injusto. O capitalismo é um termo criado por Karl Marx e hoje empregado pela maioria das pessoas com uma conotação negativa. Para Marx, o capitalismo consiste em um modo de produção baseado na extorsão da mais-valia, da exploração do trabalhador, que é obrigado a vender sua força de trabalho a quem possui dinheiro e meios de produção. Neste sentido, existem duas ideias predominantes sobre o que é o capitalismo. A primeira está associada ao sistema econômico que temos na maioria dos países ocidentais, como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Austrália. A segunda define o capitalismo como uma relação entre trabalho assalariado e o capital. Ambas as ideias do que é o capitalismo estão erradas. Mas então o que é o capitalismo? O capitalismo é o sistema político no qual toda a propriedade é privada e o único papel do governo é defender os direitos individuais, banindo o uso da força física das interações sociais. Somente em uma sociedade capitalista as pessoas são verdadeiramente livres para buscarem a sua felicidade e criarem relações de benefício mútuo. Esta é a visão de Ayn Rand. Para ela, o capitalismo é o único sistema político-moral que defende o direito à vida, do qual derivam os direitos à liberdade, à propriedade e à busca da felicidade. Só existe capitalismo em uma sociedade na qual haja o respeito às regras e às leis. A única função do Estado, portanto, é proteger os direitos individuais, ou seja, proteger os indivíduos da força física e da ameaça de violência. Mas, da mesma forma que é necessária a separação entre Estado e religião para que haja liberdade religiosa, é necessária a separação total entre governo e economia para que haja liberdade econômica. De acordo com esses princípios, algumas sociedades se aproximam mais ou menos deste ideal. Neste sentido, atualmente nenhum país é capitalista, e sim economias mistas, com maior ou menor grau de intervenção estatal. Portanto, o capitalismo é ainda um ideal não atingido. O fato de que o capitalismo favorece a todos é apenas uma consequência secundária. A justificativa moral para o capitalismo está no fato de que é o único sistema compatível com a natureza racional do homem. A sobrevivência do ser humano depende do uso de sua racionalidade. Este é um fato inexorável de sua constituição. O que distingue o ser humano dos outros animais é o fato de ser racional. A mente racional só funciona com liberdade de pensamento e expressão. Ou seja, a mente não funciona sob força ou ameaça de violência. O capitalismo é o sistema que reconhece e protege nossa natureza racional. Portanto, protege a própria existência do homem e sua capacidade de pensar, inovar, progredir e prosperar. Sem a defesa da liberdade e da propriedade privada, não há capitalismo. Bem-vindo ao Olhar Capitalista. Aqui vamos olhar para o mundo do ponto de vista do único sistema que reconhece os direitos individuais e protege a liberdade do ser humano, o capitalismo. Obrigado por sua audiência.